Ih, que arrogante, dissimulada, metida e snob sem graça. Quem aí nunca conheceu uma pessoa e depois de escutar ela falando 3 ou 4 frases, já grudou um adjetivo nela? Eu me esforço para ser justa com todas as pessoas que eu conheço, mas algumas vezes me pego julgando os outros. Pode isso? Bom, a verdade é que muito provavelmente você já fez o mesmo. Esse é um dos motivos que tornam a protagonista de Orgulho e Preconceito, Elizabeth Bennet, uma personagem tão fascinante. A gente acompanha Lizzie, como ela é chamada, dando de cara com as limitações do seu próprio entendimento. Não somente ela, mas também o Sr. Darcy, que junto com Elizabeth Bennet forma um dos casais mais famosos da literatura. Se você acha que Orgulho e Preconceito de Jane Austen é somente uma história de amor para mocinhas inocentes, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele é muito mais do que isso. Esse livro foi adaptado diversas vezes para o cinema, para séries e até para a internet. Para começo de conversa, eu quero mostrar a primeira cena da adaptação feita em 2005, dirigida por Joe Wright. Quem interpreta Elizabeth Bennet é a atriz Keira Knightley. Olha só a cena. A personagem começa no ambiente externo, caminhando com um livro nas mãos. Aos poucos, ela se direciona à sua casa. E quando a câmera chega na sua residência, a gente vê as suas irmãs lá dentro. Uma tem um bordado em suas mãos, a outra toca piano e as duas menores correm pelos cômodos. Eu achei que a primeira cena dessa adaptação acertou muito, porque pelo começo do filme a gente já entende muito sobre Elizabeth Bennet. Ela é uma mulher interessada em livros, ou seja, ideias, e é mostrada fora do ambiente doméstico. Por essa cena, a gente pode inferir que ela deseja para si mesma mais do que bordados, pianos e tarefas domésticas. E é isso mesmo. Elizabeth Bennet é uma jovem inteligente, sagaz, que gosta de observar os costumes das pessoas da sua cidade e pensar sobre eles. E que pessoas são essas? O romance se passa no começo do século XIX, na área rural da Inglaterra, e mostra a família Bennet, composta pelo Sr. e pela Sra. Bennet e suas 5 filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Catherine e Lydia. Eu acho que 2 palavras que têm muito a ver com essa história são moralidade e casamento. Eu não vou dar spoilers no vídeo, mas eu preciso contar que na história acontecem 4 casamentos, cada um diferente do outro e cada um com um aspecto que ajuda a gente a entender o contexto histórico em que Jane Austen viveu. E se você acha que casamento é um tema chato ou tem a ver com amor romântico, deixa eu te contar algumas coisinhas. A Inglaterra da época de Jane Austen era extremamente hierarquizada e estratificada. Quem estava em cima costumava olhar com desprezo quem estava embaixo, e Jane Austen, com toda a sua ironia, revela isso a cada página. Casamentos eram coisa seríssima. Um casamento era um empreendimento entre 2 pessoas que deveriam passar a vida juntos e cuidar da renda, das propriedades e de todo o dinheiro. Divórcios eram mal vistos e caríssimos, não eram acessíveis para todo mundo. E um mau casamento podia significar uma vida toda de infelicidade e amargura. E, obviamente, os mais abastados procuravam casar com seus pares, ou seja, pessoas também bem abastadas. As irmãs de Lizzie parecem só pensar em casamento. A senhora Bennet, a mãe das meninas, às vezes parece uma desesperada, fazendo cálculos e mais cálculos sobre a renda dos pretendentes e tentando armar as melhores ocasiões para os homens conhecerem as suas filhas. Essa loucura toda em torno do casamento tem uma razão bem definida. As mulheres na época não herdavam nada dos seus pais, na dica de nada. A lei das heranças impedia as filhas mulheres de receberem qualquer coisa. E mulheres pertencentes ao extrato social em que Jane Austen pertencia também não eram bem vistas se resolvessem trabalhar nas poucas atividades disponíveis às mulheres.
Então, um matrimônio era a única forma de se sustentar e acessar o dinheiro, ou seja, o poder nessa sociedade profundamente patriarcal. E uma mulher que não conseguisse um marido, muitas vezes era vista como um fardo para sua família, porque ela precisaria ser sustentada por eles. É muito curioso perceber como os personagens falam do dinheiro uns dos outros. A renda das famílias na época era medida anualmente e os personagens parecem saber sempre o que os outros estão ganhando. Não tem muito tabu nem reticência para falar sobre dinheiro nesse livro. Então, quando Jane Austen fala sobre casamento, ela não está exatamente falando de amor romântico, percebem? Ela está fazendo uma crítica do ponto de vista da mulher a todas essas relações de interesse. Só que Elizabeth Bennet parece ter algumas tensões com as suas obrigações matrimoniais. Ela observa toda essa rede de interesses e parece não corresponder exatamente ao papel que esperam dela. Ela não quer um marido só para ser sustentada. Ela deseja alguém de caráter irretocável que ela possa admirar e, por que não, também amar. Lizzie quer pensar com a própria cabeça, quer julgar por si própria as pessoas e os deveres, e inclusive se orgulha do seu discernimento. Não é à toa que ela foi chamada por alguns críticos literários de heroína proto-feminista. Um dos pontos mais legais da história é perceber como pouco a pouco Lizzie se dá conta de que ela também erra nos seus julgamentos. Ela tem a chance de perceber a sua teimosia na sua relação com o Sr. Darcy, um homem muito rico que passa uma temporada ali nos arredores da casa da família Bennet. Os dois antipatizam logo no começo da história e eles vão precisar de muito tempo e de muitos eventos para conseguirem se relacionar de forma mais transparente, sem preconceitos e julgamentos. A vontade de Lizzie de pensar com a própria cabeça, de certa forma, é a vontade de conseguir agir na própria vida, de não ficar à mercê de um casamento e de uma vida dedicada a tarefas domésticas. A certa altura do livro, ela recebe um pedido de casamento e nega. O pretendente insiste, dizendo que sabe que ela está negando só para fazer um capricho e se fazer de difícil. E olha só o que ela responde: como posso ser mais clara? Não me considere, neste momento, um exemplo de elegância feminina desejando enfeitiçá-lo, mas uma criatura racional falando a verdade de seu coração. Através de Lizzie, Jane Austen faz uma defesa da racionalidade e da intelectualidade das mulheres. E me parece que não é somente através de Lizzie, porque perceba a extrema lucidez do depoimento da personagem Charlotte Lucas, uma amiga de Lizzie, quando ela explica as razões do seu próprio casamento. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas é bem sensacional. Eu também fiquei bem surpresa com os personagens masculinos da história. O Sr. Bennet tem uma certa passividade que parece não combinar muito com a ideia do homem provedor da casa, afinal ele tem uma esposa e 5 filhas. E o Sr. Darcy também parece não estar exatamente à vontade no seu papel. Ele tem algumas características que, segundo as convenções de gênero da época, são mais associadas às mulheres. O Sr. Darcy tem uma sensibilidade bem própria. E quem foi, afinal, Jane Austen? Quando ela faleceu aos 41 anos, em 1817, ela tinha construído uma carreira literária discreta. Os seus 4 primeiros romances tinham alcançado uma certa popularidade e os outros 2 só apareceram póstumamente no final daquele ano. Nenhum dos livros levou o nome de Jane Austen na capa. Assim como outras mulheres que decidiram escrever e participar da vida pública, ela precisou ficar no anonimato e a sua verdadeira identidade só foi descoberta depois, por indiscrição de alguns membros da sua família. Jane Austen sempre viveu em família e decidir escrever livros e publicá-los foi bem audacioso. Ela era filha de um pároco que incentivou-a na leitura. Ele tinha uma grande biblioteca e desde pequena ela gostava de ler e também escrevia pequenas histórias, pecinhas de teatro e outros textos. A pesquisadora de literatura inglesa e professora da USP, Sandra Guardini Vasconcelos, autora de um dos pós-fácios da edição da Antofágica e também das videoaulas,
conta que através das cartas de Jane Austen a gente pode conhecer um pouco do cotidiano da autora. Além do dia a dia em família, as cartas falam sobre os bailes, as reuniões sociais, as pequenas viagens para visitar os irmãos, os sobrinhos e também a sua relação de afeto com sua irmã Cassandra. Foi para ela, inclusive, que Jane Austen revelou que Elizabeth Bennet era uma das suas personagens preferidas. E olha só o que Sandra Guardini diz sobre essa correspondência. Com um aguçado senso de observação, um olhar irônico para as falhas, vaidades e mesquinhez humanas, as cartas revelam um espírito crítico afiado, atento aos movimentos da engrenagem social. Do seu canto, Austen ri do mundo. E olha, ela ri mesmo. Em Orgulho e Preconceito, a gente percebe como a autora é uma mestre dos diálogos. Eles são cômicos, dramáticos, ambíguos, e é por isso que o livro é recheado de reuniões sociais, bailes, encontros, festas, porque são nessas ocasiões que os personagens interagem socialmente. Às vezes parece que os personagens só falam da vida uns dos outros, mas os diálogos espirituosos e as respostas de Lizzie, com uma pitada de rebeldia, me conquistaram demais. Os livros de Jane Austen, no começo, foram negligenciados pela crítica. A sua ironia afiada e a complexidade com que ela retratava as tensões socioeconômicas do começo do século XIX, na Inglaterra, passaram, digamos assim, batido para os leitores mais desatentos, que logo chamaram seus livros de sentimentais demais, coisas de mulherzinha. Até hoje, as adaptações para o cinema valorizam mais esse aspecto do que outros. Aliás, outro pós-fácil da edição da Antofágica, escrito pela Isadora Sinai, formada em cinema e doutora em literatura pela USP, foca justamente nas adaptações de Orgulho e Preconceito, além de adaptações feitas a partir de outros livros de Jane Austen. Eu achei bem divertido descobrir que o filme As Patricinhas de Beverly Hills, que fez muito sucesso na década de 90, foi baseado no romance Emma. Completando o trio de textos extras está o pós-fácil da Jaqueline Santana, doutora em Sociologia pela UFRJ. Ela é autora do livro Literatura de Mulherzinha, Gênero e Individualismo em Romances Chick Lit. No seu texto, ela traz algumas reflexões sobre a autoria feminina na ficção. É impressionante pensar que os romances de Jane Austen nunca pararam de vender e fazem sucesso até hoje. Inclusive, existe uma expressão que é a seguinte: Janette. Esse termo foi cunhado em 1894 e ele fala sobre o fenômeno dos seguidores de Jane Austen, ou seja, os leitores que têm uma relação passional com seus livros. Até hoje, na Inglaterra, eles organizam bailes, se vestem a caráter e fazem diversas reuniões para celebrar a obra dessa querida escritora inglesa. Eu simplesmente amo quando a Antofágica lança livros que eu nunca tinha lido antes. Esse foi o caso de Orgulho e Preconceito, então eu adorei acompanhar a história com as ilustrações lindíssimas da Jess Vieira. Eu adorei os tons terrosos, os olhos dos personagens e alguns detalhes que ela criou. Além disso, eu gostei muito das ilustrações onde os personagens não têm rosto, como essa aqui, mostrando as 5 irmãs Bennet, que aparece logo no começo do livro. A tradução caprichada dessa vez é da Carol Chiovato e o prefácio é da youtuber e escritora Bruna Vieira. Se você ainda não tem o seu exemplar de Orgulho e Preconceito da Antofágica, o link está aqui embaixo. Lembrando que quando você compra os livros pelos links que a gente coloca na descrição dos vídeos, você contribui para o canal continuar trazendo conteúdo. Agora eu quero saber qual a sua relação com os livros de Jane Austen e também com os filmes e séries que surgiram a partir deles. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu sempre compartilho as minhas leituras, estudos e muito mais. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!